que desejam coisas que são perfeitas e que vêm do céu. Então, quando nós oramos juntos e buscamos uma coisa em comum, esse poder, ele se desdobra, ele aumenta, ele se multiplica. Então nós vamos ter uma mensagem um pouco menor, mas nós vamos ter um tempo de buscar a Deus nessa noite, amém? Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, em algumas vidas estão oprimidos. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos ver a primeira parte do versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Tudo que for meu, tudo que for humano, tudo que for carnal, Senhor, não seja dito nessa noite. Mas aquilo que vem do céu, aquilo que é espiritual, aquilo que está no seu coração nessa noite, isso seja pregado com a autoridade da sua palavra e com o seu santo poder. Nos envolve nessa noite e nos marca, Senhor, para um novo tempo na sua presença. Amém. Pode se aceitar, irmãos. Vivemos os dias mais difíceis da humanidade. Vivemos os dias de maior dor desde que o primeiro homem foi criado. Vivemos dias difíceis, dias de tribulação, dias de morte, dias de angústia. E às vezes nós não entendemos porque nós estamos tão tristes. Porque às vezes não conseguimos ou nos alegrarmos ou mantermos um tempo de alegria. Nos alegramos, mas logo já nos entristecermos. Jesus, em uma das suas últimas conversas com os discípulos, ele disse: olha, haverá nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestes, terremotos, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. E Jesus então fala das coisas que iriam acontecer nesses dias. E nós podemos dizer que todas essas coisas já aconteceram. Podemos dizer, irmãos, de uma forma simples, até uma criança que está na quinta, sexta série, que estuda, ela sabe que todas as profecias já se cumpriram. Nação contra nação, nós vemos há muito tempo a guerra do Iraque de 89, Irã e Iraque, a guerra que os Estados Unidos se interviu no Golfo Pérsico, e as guerras que vinham acontecendo, a guerra da Afeganistão, agora os Estados Unidos invadiram o Iraque. As coisas vêm acontecendo, então isso não é muito mais, não chama mais muito a nossa atenção. Quando nós falamos de pai contra filho, filho contra pai, isso sim, às vezes ainda nos choca um pouco. Quando nós vemos um homem que pega sua filha e a joga do sexto andar, isso ainda choca um pouco as nossas vidas. Porque são coisas que não são tão comuns. Mas todas as profecias já se cumpriram, tudo já se cumpriu. Ainda falta completar o número de salvos, os números de santos, os números dos eleitos. É a única coisa que falta para a volta de Cristo. Não falta mais nada. As profecias se cumpriram, as coisas já aconteceram. Talvez eu não conte para o meu filho as coisas que aconteceram, porque talvez ele nasça e nós sejamos arrebatados. Tudo já foi cumprido. Tudo já aconteceu, é que nós não estamos atentos. Filho contra pai e pai contra filho, hoje, nós olhamos. O caso mais recente é do pai e a madrasta que esquartejaram um menino de 12 e 10 anos. Aconteceu. Satanás, ele é oportunista. E diante da situação real que nós vivemos hoje de crise, o mundo está em crise. A crise não é só nos alimentos. A crise não é só na escassez de água. A crise não é só no petróleo, apesar do Brasil nesses dias ainda ter sido abençoado com todas as descobertas de petróleo. A crise, ela é espiritual. A crise, ela é emocional. As pessoas estão desequilibradas. As pessoas estão à beira de um surto. Se você assistiu aquele filme Um Dia de Fúria,
Você vai embora do que eu estou falando. De um homem que deixa o seu carro no meio de um congestionamento e sai para outras pessoas. Nós estamos vivendo dias maus. E Satanás, por ser muito inteligente e capaz, ele é muito oportunista. Nesses dias, ele tem liberado sobre a terra um dos espíritos mais temíveis. E que ele deixou para assolar a terra nesses dias. Um espírito muito forte, um espírito que pode ser comparado com um espírito de morte, um espírito que não veio só sobre o mundo, mas também veio contra a igreja com muito poder e com muita força, com muita vitalidade, com muito dinamismo. Um espírito que veio destruir a igreja, que veio calar a boca dos profetas, que veio abater os ministérios, que veio enfraquecer a noiva de Cristo. O espírito de decepção. Muito forte, muito astuto, muito ágil. Ele é muito inteligente, perspicaz. Ele entra na vida das pessoas e domina de uma forma tão grande que quando nós vemos, nós estamos entregues. O espírito de decepção. A decepção é uma das coisas mais difíceis de ser tratadas. Se você conversar com pessoas que trabalham na área de libertação, ela vai falar para você. Uma pessoa decepcionada é uma pessoa difícil de se lidar. Uma pessoa decepcionada é uma pessoa difícil de se resgatar. Uma pessoa decepcionada é uma pessoa difícil de você fazer ela acreditar em qualquer coisa. Porque a decepção é um espírito de morte. É um espírito mortal. Ela leva as pessoas à morte. A Bíblia fala de um homem chamado Noé. Um homem santo, de coração puro. Um homem que ouviu a voz de Deus, que construiu a arca do Senhor, que trabalhou dia e noite no sol e cumpriu a palavra de Deus. Que colocou seus filhos e a sua família dentro da arca. Que cumpriu de uma forma completa a palavra de Deus. Nós não vemos a Bíblia falar em nada mal de Noé. Mas a Bíblia fala que quando as águas baixaram, e quando ele saiu de dentro da arca, ele plantou uma vinha e se envenenou. Olha o poder do espírito da decepção. Não é que embebeda, fica bêbado. E a Bíblia diz que ele entra para dentro da sua tenda e ali tira todas as suas roupas e ele fica nu. Presta atenção, irmãos. A Bíblia fala que um dos seus filhos, o caçula, chamado Cã, ele entra na tenda, ele vê o seu pai nu, ele sai da tenda, fala com os seus irmãos. Seus irmãos então entram com um lençol branco e eles não querem ver o pai naquele estado de angústia, um estado terrível. Quem teve um pai dele sabe como é duro. Então eles cobrem o seu pai sem olhar para o seu corpo. E a Bíblia fala que quando Noé levanta da sua bebedeira, então ele amaldiçoa o seu filho com uma maldição de morte. Então a gente vai para a Bíblia e fala, Deus, vamos ser honestos entre nós. O que esse menino fez de tão errado? Ele viu o pai não. Então nós pedimos a revelação da palavra e nós entendemos o que os homens de Deus nesses dias têm trazido sobre essa palavra. A verdade, irmãos, que nenhum pai jamais amaldiçoaria o seu filho só por ter o mesmo. Eu já não tenho filho, então eu ia fazer uma verdade. Mas quando você tem filho, você tem que amaldiçoar a sua casa. Você sabe o horário das coisas, você sabe o que faz, você sabe que para algumas coisas você tem que fechar a porta. Na verdade, se descobriu certa história bíblica. E que as pessoas, os homens de Deus, entenderam na revelação da palavra e não humana, é de que aquele moço, quando viu seu pai nu, ele teve relações sexuais com seu pai. Ele abusou do seu próprio pai. Essa é a revelação que os homens de Deus trazem de uma forma completa. Jamais um pai amaldiçoaria seu filho porque ele viu o nu. A decepção de Noé foi tão profunda. A decepção de